Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Salmo de número 73. Alguns versículos destacados. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Aqui o salmista abre o seu coração, porque ele olhou para o mundo, ele olhou para as pessoas que estão distantes de Deus ou estavam distantes de Deus e percebeu que tais pessoas prosperavam, tais pessoas não tinham preocupações, não tinham problemas, nenhuma dificuldade. Isso intrigou o salmista. Ele, um homem crente, temente a Deus, um homem que provavelmente estava passando por muitas dificuldades, muitas lutas, não estava se conformando pelo fato de existirem pessoas incrédulas, ímpias, perversas, que viviam de uma forma muito feliz, muito próspera. Essas tais pessoas eram bem-sucedidas, tinham tudo, não precisavam de absolutamente nada. E então o salmista declara e confessa que quase, por pouco faltou para que ele se desviasse dos caminhos do Senhor. Nós encontramos pessoas assim na igreja, que olham para as pessoas do mundo e fazem a comparação e se perguntam por que essas pessoas do mundo, que não creem em Jesus, que não temem o nome de Deus, não tem os problemas que um crente, um temente a Deus tem. Tais questões muitas vezes levaram essas pessoas para longe, para distante, não só da igreja, mas do próprio Deus. O salmista estava nessa caminhada. O salmista olhou para sua própria vida e percebeu o tamanho da luta que ele enfrentava. E olhou para o ímpio, para o perverso, e julgou ele que o perverso, o ímpio, o incrédulo não passava por essas dificuldades. Muito pelo contrário, era muito próspero e bem-sucedido. E ele continua a sua argumentação, ele continua o seu salmo colocando os benefícios, entre aspas, que gozavam os incrédulos, os ímpios, os perversos. Todas as questões materiais não eram problemas para os ímpios, para os perversos, porque eles não tinham falta de nada. E pior, zombavam de Deus, das pessoas que confiavam em Deus e das coisas de Deus. Julgavam ser autossuficientes, ou seja, que não necessitavam de maneira nenhuma de qualquer intervenção ou ajuda divina para suas vidas. Zombavam daqueles que confiavam em Deus, zombavam das coisas de Deus e continuavam a viver da prosperidade e debaixo de uma felicidade terrena. O salmista então estava pensando isso e em só refletir para compreender essa situação, no versículo 16 ele escreveu: achei muito pesada a tarefa para mim. Só em refletir para compreender essa situação tão conflitante. O crente sofrendo, o incrédulo prosperando. Talvez você já tenha se feito essa pergunta: por que prosperam os perversos e eu não prospero? Por que são bem-sucedidos os ímpios e eu não alcanço tamanho sucesso? Por que tudo lhes dá certo e para mim é muito difícil alcançar o sucesso? Por que eles não têm problemas até mesmo com saúde? No versículo 4 ele diz: para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Por que eles são beneficiados assim e eu ou você
Nós que cremos em Deus enfrentamos tantas dificuldades. O salmista achou muito pesada a tarefa de refletir sobre essa situação. Mas, quando ele chega no versículo de número 17, ele então encontra a resposta. Ele diz: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, com o fim dos perversos, dos ímpios. Meu amigo, minha amiga, a nossa vida não está resumida nesta terra, neste mundo. A nossa vida aqui é uma passagem. Nós temos um destino eterno. Mesmo que o incrédulo não creia num destino eterno, mesmo que ele não creia num céu, no inferno, a Bíblia revela que há um destino eterno. O salmista então pôde entrar em espírito no santuário de Deus e então entendeu qual é a justiça de Deus. Como Deus definiria a história dos crentes e dos perversos. Há um tempo para todas as coisas. Nós sofremos, lutamos, nós os crentes sofremos, lutamos, enfrentamos dificuldades, mas teremos um galardão ao final de toda a nossa carreira. Teremos uma recompensa. Se formos fiéis, se nós não desviarmos os nossos passos do caminho do Senhor, nós teremos uma recompensa. O Senhor assim nos promete. O descanso, a entrada para a terra prometida e descanso eterno. Não precisaremos mais nos preocupar com dinheiro, com falta de dinheiro, com falta de saúde, com qualquer outro problema. No entanto, aquele que não é crente, aquele que é perverso, ímpio, que zomba das coisas de Deus e que hoje pode estar prosperando, esse encontrará o seu fim na eternidade. É o que o salmista está nos ensinando. Portanto, não desvie os seus pés. Se porventura você encontrar alguém que zomba de Deus e está numa situação material melhor que a sua, não se perturbe, porque no santuário de Deus já está definido o destino dessas pessoas. Cuide de sua vida espiritual para que você possa andar nos caminhos do Senhor e possa alcançar o galardão que Ele já preparou para você. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança. Aos domingos, nós temos 3 cultos. O primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa escola bíblica dominical. O segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida, que você permaneça firme, apesar de tudo aquilo que está rodeando a sua vida, que você permaneça firme na sua fé em Cristo Jesus. Amém.